Qual das ex-colónias portuguesas mantém uma relação mais próxima com Portugal e que esteja mais próxima culturalmente com Portugal? Por exemplo, no Brasil, podíamos ter uma tese central de que o Brasil é a colónia que se tornou independente há mais tempo, acho que foi em 1822, e seria, em tese, naturalmente a mais afastada. E colónias como, por exemplo, Goa, que se tornou independente nos anos 60, ou seja, há muito menos tempo que o Brasil, seriam muito mais próximas. É verdade que algumas comunidades de Goa, por exemplo, são muito mais próximas do que muitos brasileiros da cultura portuguesa, mas é uma grande minoria mesmo de Goa, Damão e Diu. E com o tempo eu já tenho uma certa idade, as novas gerações nem tanto. E o Brasil acaba por ter uma proximidade cultural. Mas será que os PALOP têm uma proximidade de Portugal em todos os aspectos, em todos os fatores que o Brasil? E Timor-Leste, eles nem falam bem português, a maior parte nem sequer fala português, só os mais velhos. E Macau, que tem a língua portuguesa em todo lado, mas que quase ninguém fala. E, por exemplo, a Guiné-Bissau e Cabo Verde dentro dos PALOP, que muita percentagem da população nem sequer fala português, embora tenha muitas palavras parecidas. E Angola, que a língua portuguesa é falada em quase todo o território, e Moçambique também, mas há ali uma percentagem talvez de 20, 30% da população que fala as línguas originárias. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal. Este canal, Fernando Teodósio 74, fala sobre negócios, tecnologias e lifestyle, e assuntos que eu gosto de falar, neste caso a lusofonia. Então, tal como eu falei, o fator tempo, a independência e o afastamento a nível de gerações, a profundidade da ligação cultural em contratempo com o fator anterior da temporalidade, o prémio, entre aspas, da proximidade, definido por diversos critérios, o prémio no sentido de qual é a ex-colónia mais próxima de Portugal, nestes critérios todos que eu depois vou descrever, e uma reflexão final sobre qual será a mais próxima. Então, a tese inicial do Brasil ser mais afastado por ser a que se tornou independente há mais tempo poderia ser óbvia. Foi em 1822, foi logo a primeira do Império do século, se não estou enganado, do século XVII. A partir daí, quando nós perdemos os outros territórios para as nações, para os impérios emergentes, como Inglaterra, França e Holanda, e até mesmo para a Espanha, que era o império que emergiu logo a seguir. Portugal era todo poderoso ao início, depois foi perdendo e ficaram aqueles territórios, e o Brasil dentro desses territórios foi o primeiro a tornar-se independente, e então em princípio seria o mais afastado. Claro que não é. Depois temos a questão das mudanças de geração. As gerações mais velhas, como os mais velhos da geração X e os anteriores a essa geração, os baby boomers e por aí afora, a grande parte deles até já faleceu, outros têm 60, 70, pronto, talvez 58,
mas pronto, 60, 70, 80, 90, os que estão vivos. Esses têm uma ligação com as ex-colónias, principalmente Palop e também, pronto, alguns com Macau, outros com Timor, a minoria, e também com Goa, também a grande minoria. Quem fala em Goa, pronto, as da Índia, da Mão e Diu, mas Goa é maior. E então existe uma ligação sentimental muito maior do que as novas gerações, como a geração X mais nova, como é o meu caso. Eu não vivi uma ligação sentimental porque quando eu cresci, até mesmo quando eu nasci, já estava quase, se não estava tudo independente, estava quase, se calhar quando eu tinha 1 ano já estava tudo independente, então não, para mim sempre foi algo garantido, que era tudo independente, eram países mais próximos que falam português, depois fui conhecendo pessoas e amigos de infância que eram desses países ou que eram descendentes de pessoas desses países, até mesmo do Brasil. Por exemplo, aprendi a palavra não machuca, que era estranho na altura, e outras que tais. E é diferente das gerações com outra idade. Portanto, ouvia falar histórias das outras pessoas, que na altura havia muito mais do que agora, pronto, há 40 anos, existia muito mais pessoas com ligações às ex-colónias do que agora. Agora eles vão falecendo e depois também vão ficando mais idosos e agora é mais nos livros do que noutra coisa. Depois temos a questão da geração Y e também dos novos políticos que pertencem à geração Y, ou então que são mais ou menos das minhas idades, que não têm, pronto, e a geração Z para baixo, não são grupos que não têm memória viva do Império Colonial, e os políticos mais novos acabam que também têm uma forma diferente de fazer política, e as gerações a partir da minha idade para baixo, mais novos, ponto para mim, para os mais novos, Angola, Moçambique e o Brasil e Cabo Verde e Macau, mesmo Macau que eu vivi a independência deles, mas era uma independência que já estava marcada há muito tempo. Nós já sabíamos que em 99 iria acabar, já com muita antecipação, então já era algo que já estava a desaparecer. E Timor-Leste também vivia, eu não digo a independência, mas já estava ocupada pela Indonésia há muitos anos, por isso já não era nosso há muitos anos, então também não vivi isso. Então para mim e para as gerações mais abaixo, estas nações sempre foram nações soberanas e independentes e sem um peso histórico de uma ligação especial connosco. Depois aprendi isso na história, e a história também não é contada muitas vezes como deveria ser, ou pelo menos tão nua e crua como realmente é. E para nós o peso histórico não tinha, tal como disse, uma ligação especial. E esta é uma percepção fundamental na normalização das relações, e substituiu a nostalgia. Pronto. Depois tinha a questão da profundidade da ligação cultural, em contraponto com a temporalidade falada anteriormente. Por exemplo, Goa e Macau. Como eu já disse, estas colónias tinham culturas radicalmente diferentes da matriz portuguesa, hindu e chinesa, e a sua independência, respectivamente, em 1961, mais propriamente, ou seja, tipo 13 anos antes de eu nascer, e em 1999, como já disse, de Macau, resultou num afastamento cultural mais abrupto.
Eu acho que Goa, Damão e Diu tinha lá muita gente com uma matriz cultural muito portuguesa, mas era uma grande minoria. É a ideia que eu tenho. Eu conheci muitos, já conheci goeses e era de Damão ou era de Diu. Conheci um que era de Damão ou de Diu, que agora não me lembro, que vê-se que tem uma cultura portuguesa. Pronto, é realmente um português, que não veio para Portugal assim há tanto tempo, portanto foi muito tempo depois de 61, foi depois de eu nascer, portanto ele veio para Portugal e os outros de Goa, muitos vieram de Moçambique, outros vieram diretamente, pelo que eu sei, e são completamente portugueses, com algumas tradições hindus, eventualmente. Mas a ideia que eu tenho é que a grande maioria tem a nível cultural é muito mais afastado de Portugal do que, por exemplo, o Brasil. E essa ligação, embora presente em património e pequenas comunidades em Goa, principalmente, e também um bocadinho em Macau, não é comparável em escala, por exemplo, à dos países africanos. Os PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa, a independência é muito mais recente, 1974, que foi o ano que eu nasci, Fernando Teodósio 74, e também 75, em que eu ainda gatinhava, ou nem isso, que eu nasci em outubro, portanto, início de 75 eu ainda era muito era de berço, e as ligações pessoais à diáspora portuguesa, pelo que eu sei, era muito significativa em Angola e Moçambique. Embora também houvesse muitos portugueses no Brasil, mas como o Brasil é muito grande, também não se notava a Portugal todo dentro do Brasil, mesmo assim diluía-se muito. E Angola e Moçambique, como tinha uma população muito mais aproximada com a de Portugal, agora é que subiu muito a população nos dois países. Acho que Angola tem 30 milhões agora, mas era muito menor anteriormente, então mesmo que houvesse muitas centenas de portugueses lá, era muito mais notório e havia uma ligação muito mais profunda. E a diáspora africana, tal como eu disse, também era muito grande em Portugal. Por exemplo, eu sempre conheci muitos africanos em Lisboa, que era onde eu vivia, e então as famílias estão muito interligadas, porque há muita gente com família nos países. É claro que também há no Brasil, mas acaba que dilui-se muito, como tinha dito. E as ligações estruturais são fortes elos económicos, empresas portuguesas nos PALOPs e vice-versa, políticos através da CPLP, Comunidade Portuguesa de Língua Portuguesa, que embora o Brasil esteja lá, e Timor e Timor, mas claro que os brasileiros nunca ligaram assim tanto à CPLP, na verdade. Os africanos, os países africanos, os PALOP, dão muita importância ao CPLP. Portugal acaba por andar ali como Cicerone, talvez, e existe também uma grande ligação cultural com os PALOP, música, literatura, embora também o Brasil também tenha. Só que no Brasil a sua música e a sua literatura é muito mais mundial do que as outras, e então nós e o YouTube também acabamos por ser mais consumidores do que propriamente haver uma troca cultural. É claro que também há músicos e escritores portugueses e youtubers que são vistos no Brasil, mas é uma percentagem ínfima. Claro que há brasileiros que gostam, mas não é absorvido lá. Existe percentualmente muito mais literatura, música e pensadores e séries televisivas
trocas culturais entre os PALOPs e Portugal, principalmente Angola e Moçambique. Os outros países têm uma população muito baixa para conseguirem entrar em Portugal com a mesma força que Angola e Moçambique. E a língua portuguesa é um elemento unificador com o Brasil e com os PALOP, principalmente Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e depois Cabo Verde e em último lugar a Guiné-Bissau. Infelizmente que a maior parte não fala propriamente um português, há uma grande influência do crioulo, principalmente na Guiné-Bissau e também muito em Cabo Verde. Então, qual é que é o país que, na minha opinião, é mais próximo de Portugal? É claro que eu tendo vivido mais de 40 anos em Lisboa e sendo Lisboa uma cidade que é das principais cidades que recebem imigrantes e turistas e que se nota a cultura dos países das ex-colónias portuguesas. Claro que eu tenho uma certa percepção sobre isso, embora ultimamente tenha mudado um bocadinho, não é? Porque agora vim viver para o Algarve, e então tenho uma percepção própria e também tentar ser o mais realista possível. E então, a nível de intensidade de laços atuais, e não propriamente a memória histórica, mas a conexão com o presente, a ligação com o presente do século XXI. Pronto, claro que aqui existe uma grande ligação com os PALOP, principalmente. Com o Brasil é mais... parece que a nível dos dois países... pronto, aquilo que eu já disse, que o Brasil não absorve tanto a cultura portuguesa e por aí afora, respeitam à sua maneira. As ligações políticas também não são muito fortes, às vezes até são ríspidas, então, embora com os africanos também, mas menos. Então, neste caso, há mais com os países africanos, principalmente Angola, e por causa da diáspora Cabo Verde. Devem ser os dois com um bocadinho mais, e depois Moçambique, e São Tomé e Príncipe também está ao mesmo nível dos outros, mas é um país muito pequeno. Não quer dizer que Cabo Verde seja muito pequeno, mas a nível de população, São Tomé ainda é até muito menos gente, cerca de metade eventualmente. Depois a interconexão humana, a ligação humana, a nível dos fluxos migratórios, as diásporas e contacto entre povos. A nível de Portugal, a diáspora cabo-verdiana é muito forte pela percentagem da população. Claro que ultimamente os brasileiros é muito mais fácil ultrapassar os cabo-verdianos, os guineenses e os angolanos. A nível de percentagem, Santo Tomé também é muito forte, mas não se nota tanto por causa disso. E Moçambique também se nota um bocadinho, mas também é menor a nível de percentagem. Então são os PALOP e o Brasil em Portugal. A nível dos portugueses, há portugueses em todos. Se calhar é mais notado em países como Angola e Moçambique. Não, sim, Moçambique também, mas principalmente Angola e Cabo Verde. Já estão a ver que Angola e Cabo Verde estão a destacar-se em muita coisa. E depois temos a proximidade cultural e linguística, a nível de proximidade cultural e
e linguística com o Brasil, principalmente nas massas mais letradas. Quanto mais evoluído for o brasileiro, mais próximo culturalmente e a forma linguística com Portugal. A nível de Angola e Moçambique, aqueles 80% da população, a mais Angola talvez, um bocadinho menos Moçambique, a percentagem acho que será 70% em Moçambique. Bom, eu não tenho a certeza, mas também é forte. Em Santo Tomé e Príncipe também é forte. Também existe lá crioulo, mas não é tão presente. E a nível depois de Cabo Verde desce muito, mas entendem o português, mas não falam assim tão bem, a maior parte. É claro que aqueles que vivem em Portugal falam bem, alguns completamente igual ao sotaque português, alguns, outros não. E os guineenses têm um bocadinho mais de dificuldade, mas se formos a considerar a questão da vivência, da língua e a troca cultural contemporânea e igualitária, música, TV, redes sociais, eventualmente Angola será muito, muito próximo. Alguma coisa um bocadinho menos Moçambique, mas também é forte. Por exemplo, será muito normal haver um angolano ou moçambicano interessado em saber o resultado do Benfica, por exemplo, e em ter shows de portugueses lá em Angola. Em Angola eu sei que sim, e depois às vezes em Cabo Verde e em Moçambique também, mas eles também vêm para cá. Aí Cabo Verde é muito forte, tem muitos artistas, também há muitos guineenses aí. Eu acho que não há muita troca com os guineenses, mas eles vêm muito atuar em Portugal, moçambicanos, e os PALOP em geral, Santo Tomé também, como não são assim tantos, não se nota tanto, mas a nível de percentagem é forte. E brasileiros, não é uma troca, é mais também há portugueses que vão lá e tal, mas somos inundados de redes sociais, televisão, música, literatura brasileira, e então é muito desigual. Há muito mais troca cultural e linguística com os PALOP em geral, com muitas diferenças entre os 5 países. Eu não vou considerar a Guiné Equatorial como ex-colónia portuguesa, porque senão teríamos que colocar muitos outros países em que Portugal já teve alguma dominância, muitos países aí pelo mundo, e então eles falam espanhol e está tudo dito. Depois temos eu acho que isso foi mais um jogo de CPLP do que outra coisa. E por falar em CPLP e tal, relações político-económicas, existe que países têm uma cooperação ativa e interdependência. Mais uma vez existe uma cooperação e interdependência principalmente com os PALOP, embora Portugal se calhar perca na balança no sentido se calhar de ajudar mais do que propriamente ser ajudado, e com o Brasil, Portugal não ajuda, nem o Brasil ajuda muito Portugal, não existe propriamente uma grande troca. Às vezes as relações, eu já falei nisto anteriormente, neste vídeo, as relações são um bocadinho crispadas. Por exemplo, se o governo português for de esquerda e no Brasil for de direita, existe aí muita, ou vice-versa, existe muita crispação em relação a isso. Com Angola, principalmente, também tem havido ultimamente por causa do partido de direita radical em Portugal. E eu estou de acordo com muitas das opiniões desse partido. Mas tem havido assim alguma
não existe assim propriamente relações, tirando, se calhar as melhores relações são com assim mais com alguma troca, será com Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, mas são países também com uma população muito reduzida, comparando com Portugal. Portugal tem 10 milhões e eles têm menos de 500 mil, e então tem populações comparáveis com distritos de Portugal com pouca população. Por exemplo, o Algarve será parecido a Cabo Verde, mas depois o Algarve no verão fica com muita gente, e então mesmo assim Cabo Verde a nível de população desce muito, mas eles têm uma grande diáspora no mundo inteiro, e São Tomé tem uma grande diáspora em Portugal, e então talvez exista uma grande cooperação com estes dois, com a Guiné também, também é uma população já maior, já, se não estou enganado, são 2 milhões, mas para essa população até podia ser mais evoluída a cooperação. E os guineenses procuram muito a cooperação de Portugal. Se calhar Portugal não dá aquilo que eles mereciam ou aquilo que eles procuram. Então, qual será o país com a maior proximidade de Portugal? É muito difícil de dizer. Eu ando aqui a enrolar muito e o vídeo já está a ficar grande, já vai com 26 minutos. Vamos ver se acaba depressa. Então, se fosse por antiguidade e por independência, o Brasil seria o mais afastado, mas não é. Talvez seja um bocadinho mais frio as relações do que deveria, talvez também por causa disso. Mas se for com base na intensidade e na vivência dos laços no presente, aqui o vencedor seriam os países do PALOP, em que talvez Angola, por alguns critérios, e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe por outro tipo de critérios, seriam fortes candidatos a serem os mais próximos. O Brasil tem uma relação de irmandade e de enorme reconhecimento cultural, e é sim, de facto, a nível de mediado pela história e por laços institucionais, é uma relação entre o realmente gigante e outro que é gigante pela sua antiga grandeza, não é? Foi um dos maiores impérios do mundo, Portugal. O Brasil e Portugal têm dinâmicas próprias e muito menos, e têm menos interdependência no dia a dia do cidadão comum português. Então existe um certo afastamento geracional, embora o Portugal seja inundado de conteúdos brasileiros de todos os tipos, e a imigração brasileira atualmente é muito notória em Portugal. Então existe uma grande ligação. A nível de Angola, mantém uma ligação económica e humana muito intensa com Portugal, por causa da presença de empresas portuguesas lá, a grande comunidade angolana em Portugal também, também nota-se, e a comunidade portuguesa em Angola também é grande, e existe também um tecido empresarial lá, e existem muitas ligações familiares, e então o tecido de relações é contínuo e é atual. Os laços são vividos no presente e não é só uma recordação no passado. Moçambique é parecido, mas em menor escala, existe um afastamento um bocadinho maior. Cabo Verde e também São Tomé e Príncipe talvez sejam mais fortes em termos de proximidade cultural e humana, embora na parte linguística Cabo Verde fique um bocadinho atrás do que São Tomé, e é a minha opinião, e a integração da comunidade cabo-verdiana e santomense em Portugal é profunda, a nível de proporção
aos habitantes, e a influência da música, principalmente de Cabo Verde, é omnipresente, e a relação é sentida muito mais próxima e familiar pelos portugueses. E a ligação que se renova constantemente através de migração e de cultura. Mas claro que, como são países com menos população, acaba por não se notar tanto em certas coisas. Por exemplo, há muito menos escritores e livros, né? Consequentemente, de Cabo Verde e de São Tomé em relação a Angola, por exemplo, e Moçambique. Mas a nível de música, a Cabo Verde consegue ombrear com os outros. Claro que o Brasil tem muito mais música, mas mesmo assim que penetrem profundamente em Portugal, a Cabo Verde consegue, mesmo assim, concorrer fortemente. O Brasil, com o português do Brasil, consegue penetrar muito, muito fortemente em Portugal, tanto que já fiz um vídeo sobre isso, talvez um dos mais, acho que é o mais popular aqui do canal. Tenho uma análise mais profunda sobre isso, e então até há crianças, a nova geração, que já fala com palavras em português do Brasil, e aos poucos começa a dominar. Então o afastamento do Brasil existe devido ao tempo e à mudança geracional, mas não é tanto. O contraste dos PALOP tem um ranking de proximidade talvez mais próximo, porque também ficaram independentes mais tarde. Os outros países que pertenciam às ex-colónias estão nos últimos lugares do ranking, estão cada vez mais afastados. Daqui a mais começarão a ser tão afastados como aqueles países que pertenciam ao Império Português no século XV e XVI, que também são, por exemplo, Sri Lanka e coisas assim, acaba por serem apenas curiosidades. Olha, eles já foram do Império Português, mas não existe proximidade nenhuma, aos poucos começa a ser. Timor-Leste, Goa, que ainda tem lá alguns assim mais com uma certa idade que falam português, mas pouco. Então se calhar se tivéssemos que atribuir um prémio, seria Angola, Cabo Verde, São Tomé, e depois Moçambique. O Brasil também estaria por aí, se calhar à frente de Moçambique, porque o Brasil tem uma imensa importância, é o país, mais de metade dos falantes de português são do Brasil. A variante do português mais falada é no Brasil, a segunda variante do português mais falada não é em Portugal, é de Angola e depois é de Moçambique, porque há de certeza em Angola mais de 10 milhões que falam a português, que é o português AO, angolano. Eu nunca vi nenhum software de computador ou de internet com o português de Moçambique, mas também tem, que também terá mais de 10 milhões de falantes de português. Então o português de Portugal será o quarto mais falado, mas a influência do português de Portugal para Angola e para Moçambique é forte. Embora esteja também a acontecer o mesmo que o caminho do português do Brasil também ter fortes influências nos outros três grandes países que falam português, mas o Brasil fica muito mais à frente em número de falantes, que são mais de 200 milhões, e pronto, mas o Brasil acaba por ser, por outro lado, uma espécie de primo afastado, mas de grande valor,
enquanto alguns destes PALOP assumiram um papel de irmãos mais próximos. Mas eu sinto, mas agora para terminar o vídeo, eu sinto que o Brasil está a aproximar-se. Faz-te conta que o Brasil andou noutros países e aos poucos o Brasil começa a pertencer um bocadinho mais à família. Já começa a vir mais às festas, aos churrascos feitos. Está Portugal, Angola, Cabo Verde, no churrasco. A gente até convida ao Brasil e a Guiné. Eles muitas vezes não, vêm, outras vezes não vêm. Lá a Índia e o Timor muito raramente vem. Timor vem mais. Macau também nunca vem. Mas o Brasil está a vir mais vezes. E então já estão a ficar mais da família com Portugal. E é esta a ideia que eu tenho. E então este é o contexto pós-colonial moderno aqui da minha cabeça. O que é que vocês acharam da minha análise sobre este assunto? Tem alguma pertinência? Não tem? Estão de acordo com tudo o que eu disse? Alguma coisa que eu me esqueci de dizer? Ou que esteja menos correta? Ou que esteja completamente correta e que batam palmas? Vão lá o ícone das palminhas. O ícone quer dizer o emoji. Partilhem, comentem, clicar, curtir, gosto, like, subscrever e inscrever no canal. O inscrever é por causa do português do Brasil, o subscrever é para os outros portugueses. E esperem pelo próximo vídeo. Estou grato por terem assistido este vídeo até ao fim, muito longo, e fui!